Bom dia, pessoal, tudo bem? Vou começar, nós vamos ver o segundo bimestre, tá? Vamos começar com o segundo bimestre. Vou relembrar com vocês uma matéria que vocês já viram no quinto ano, o ano passado, né, no sexto, e vou fazer uma revisão com ela, porque a partir de quarta-feira que vem, nós vamos começar uma outra matéria e nós vamos precisar dessa, tá? Então, assim, o primeiro são os números primos. Quem são os números primos? São aqueles que são divisíveis por um e por ele mesmo, tá? Quando eu faço a continha de divisão, vai dar exato. Então, quais são os números primos? O 2, o 3, o 5, o 7, 11, o 13, o 17, o 19, 23 e assim por diante. Os números primos, eles são infinitos, tá? Mas coloquei alguns aqui que é os que mais são utilizados, tudo bem? Depois vem quem? O máximo divisor comum. O que é o máximo divisor comum? É o maior divisor comum entre dois ou mais números. Então, se eu falar para vocês assim, eu quero saber qual que é o maior divisor comum entre o 12 e o 18. Então, primeiro, eu vou achar os divisores de 12 e os divisores de 18. Os divisores de 12, do 1 até o 12, quais são os números que eu consigo dividir com o 12 e vai dar exato? Então, são eles o 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o 12. Tá? Vocês viram que eu não coloquei o 5, que eu não coloquei o 7, nem o 8, por quê? Porque se eu dividir o 12 por 5, não dá exato. Se eu dividir o 12 por 7, também não dá exato. E ele dá exato só com esses números que eu coloquei aqui, por isso que eles são os divisores, tá? Os divisores de 18, quem são? O 1, o 2, o 3, o 6, o 9 e o 18, tá? Se vocês perceberem, na tabuada do 2 tem 18, na tabuada do 3 tem 18, na tabuada do 6 tem o 18, na tabuada do 9 tem o 18. Por que eu não coloquei o 10? Na tabuada do 10 tem o 18? Não tem. O 18 eu consigo dividir por 11 e vai dar exato? Também não, tá? E assim por diante. Dos números, dos divisores que eu achei aqui do 12 e o 18, quais que estão repetindo? O 1, o 2, o 3 e o 6. Desses aqui, quem que é o maior? Não é o 6? Isso. Então, quem que é o maior divisor comum de 12 e o 18? Vai ser o 6. Então, o máximo divisor comum de 12 e 18 é o 6, tá? Outro exemplo aqui, máximo divisor comum de 15 e o 40. Então, nós vamos achar os divisores de 15, do 1 até o 15. Quais números que eu consigo dividir por 15 e dar exato? Só o 1, o 3, o 5 e o 15. Quais são os divisores de 40? O 1, o 2, o 4, o 5, o 8, o 10, o 20 e o 40. Dentre esses divisores, qual que está repetindo? Só o 1 e o 5. Quem que é maior, então? O 5. Então, o meu maior divisor comum, ou máximo divisor comum de 15 e 40 é o 5, tá? Nós podemos utilizar o máximo divisor comum em probleminhas também, tá? Então, eu passei um aqui para vocês, Em uma mercearia, o proprietário deseja estocar em quantidades iguais 72 garrafas de água, 48 garrafas de suco e 36 garrafas de mel em caixas com o maior número possível de garrafas, sem misturá-las e sem que sobre ou falte garrafas. Qual deve ser a quantidade de garrafas por caixas? Então, eu tenho 72 garrafas de água, 48 de suco e 36 de mel. O proprietário quer colocar tudo isso daí em caixas iguais, com a mesma quantidade.
Como que nós vamos fazer, então? Através do máximo divisor comum. De quais números? 36, 48 e 72. Quais são os divisores de 36? Do 1 até o 36, quais são os divisores? Ó, então, o 1, o 2, o 3, o 4, o 6, o 9, o 12, o 18 e o 36. Os de 48, divisores de 48. O 1, o 2, o 3, o 4, o 6, 8, 12, 16, 24 e o 48. O 72 só pode ser o 1, o 2, o 3, o 4, o 6, o 8, 9, 12, 18, 24, 36 e o 72, tá? Dentre esses números, quais que estão repetindo nos 3 ao mesmo tempo? Então, os que estão repetindo é o 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o 12. Tem que repetir nos 3, não pode ser só em 2, tá? Então, desses aqui, qual que é o maior? O 12. Então, qual que é o máximo divisor comum de 36, 48 e 72? O 12. Lembra da nossa perguntinha? Porque esse é um probleminha. Qual deve ser a quantidade de garrafas por caixa? Então, cada caixa terá quantas garrafas? 12 garrafas, certo? Então, deu para entender que o máximo divisor comum nada mais é do que os divisores de um número, tudo bem? Agora, eu vou colocar para vocês o outro, tá? Muda um pouquinho, mas também não é difícil. É o mínimo múltiplo comum, tá? Vou pôr aqui para vocês, ó. Então, mínimo múltiplo comum. Agora é o contrário. Qual que é o menor múltiplo comum de 2 ou mais números, tá? Então, aqui, ó. Quem que tá aqui? O 6 e o 9, tá? Quem são os múltiplos do 6 e do 9? Agora já não é mais divisor, é os múltiplos. Então, múltiplos de 6, a gente começa com o 0, tá? Nada mais é do que nós vamos andar de 6 em 6, ó. Então, 0, 6, 12, 18, 24 e assim por diante. Quais são os múltiplos de 9? Começando pelo 0. 0, 9, 18, 27. Eu já achei número igual aqui, então não vou nem precisar continuar, tá? Vocês viram que os múltiplos de 6 eu andei de 6 em 6 e os múltiplos de 9 em 9, tá? Quem que tá repetindo aqui, ó? O 0 e mais quem? O 18. Excluindo 0, quem que sobrou? O 18. Então, o mínimo múltiplo comum de 6 e 9 vai ser o 18, certo? Outro exemplo aqui, ó. Mínimo múltiplo comum de 15 e o 20. Vou achar os múltiplos de 15. Vou andar de 15 em 15, ó. 0, 15, 30, 45, com mais 15, 60, mais 15, 75 e assim por diante. Os múltiplos de 20, 0, 20, 40, 60, 80. Já vou parar, porque apareceu coisas iguais aqui. Quem que tá repetindo? O 0 e o 60, tá? Eu tiro o 0, quem que sobrou? O 60. Então, o mínimo múltiplo comum de 15 e 20 vai ser o 60. Então, ó, o máximo divisor comum é através dos divisores, tá? Eu vou dividindo, deu exato, ele é divisor. O mínimo múltiplo comum
como se fosse um resultado da tabuada. Resultado da tabuada do 6, resultado da tabuada do 9, resultado aqui, ó, se fosse do 15, eu andei de 15 em 15, do 20 em 20 e assim por diante, tá? Então, vocês vão olhar qual que tá repetindo, o 0 vai aparecer em todos, vocês vão excluir o 0 e ver qual que é o outro resultado, tá? Também dá para usar o mínimo múltiplo comum em probleminha. Então, tá assim, ó. O senhor José toma um comprimido de 4 em 4 horas e uma colher de xarope de 6 em 6 horas. Às 10 horas da manhã, ele tomou os 2 remédios, né? A que horas ele voltará a tomar os 2 remédios juntos? Então, ele tomou o comprimido de 4 em 4 horas. Uma colher de xarope, né? Deixa eu arrumar aqui que eu errei. De xarope de 6 em 6 horas. Ele tomou os 2 juntos às 10 horas. Que hora será que ele vai tomar os 2 de novo junto? Então, o que nós vamos fazer? Achar o mínimo múltiplo comum de 4 e 6. Os múltiplos de 4 em 4. 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24. Vou parar aqui. Os múltiplos de 6. 0, 6, 12, 18, já vou parar aqui porque já apareceu o número igual, né? Quem que tá repetindo? O 0 e o 12. Eu excluo o 0, o que sobrou? 12. Então, o mínimo múltiplo comum de 4 e 6 é o 12, tá? Então, agora nós vamos fazer uma outra continha. Que horas que ele tomou os 2 remédios junto? Não foi às 10 horas? Então, daqui quantas horas ele vai tomar os 2 juntos, né? Se ele tomou um às 10 e eu achei agora daqui 12 horas, 10 mais 12 vai ser 22. Então, ele vai tomar os 2 juntos agora às 22 horas, certo? 10 horas da noite ele vai tomar os 2 remédios juntos, tudo bem? Então, ó, quando for para saber divisão de caixas, de garrafas, de mercadoria, a gente usa o máximo divisor comum. Quando não é para dividir, nós achamos quem? O mínimo múltiplo comum. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estarei sempre à disposição. Um abraço.